E aí, meninas, vamos para essa aulinha aqui, gente, ó. Essa margaridazinha, eu amo margarida, amo girassol também. Não vou prometer trazer girassol, porque ainda tô treinando, mas eu amo. E aqui eu começo fazendo aqui com o amarelo. Fiz essa bolinha e aqui com ela ainda molhada eu venho com o marrom, um tom de marrom. E venho aqui suavemente, gente. Nada demais. E vou espalhando aqui, ó. Bem, não se preocupem que vai dar certo, ó. Bem de leve. Uma vez espalhado, eu já venho limpando o meu pincel. Lavo ele ali, dou uma limpada e pego um tom de rosa, gente, que é um magenta. E venho fazendo marcações. Faço 3 marcações aqui, ó. Uma aqui, outra no meio. E outra aqui, a tinta tá um pouco líquida. Eu vou misturar mais e venho novamente. Eu já venho mais forte. E venho aqui. Pronto. Fiz essas marcações. E agora eu venho abrindo essas marcações. Um movimentozinho de vai e vem, tranquilamente. Aqui, ó. Tirei o excesso do pincel, ó. E abro. Abriu. Vem arrastando pro centro. Vou lá, pego mais um pouquinho de água e venho novamente com os mesmos movimentos, ó, aqui e vou levando pro centro. Pronto. E vou no outro. Vou repetir esse processo sempre. O processo é esse aqui. Você pode mudar a cor, você fica muito bonito no azul, no lilás também fica bonito. E agora você vai fazer mais marcações aqui. Enquanto eu dou uma mexida aqui, ele vai secando. E aqui eu venho fazendo as marcações. Peraí. Deixa eu pegar mais um pouco aqui. Marcações aqui. Entre um e outro. Eu vi um aqui fora. Eu vou fazer entre uma pétala e outra. Para que eu venha criando as pétalas depois, ó. Aqui. E vou colocar aqui também fora. Aqui, ó. Pronto. Colocada com sucesso. E venho agora abrindo, gente. Abrindo todas essas pétalas. Sem problema, ó. Venho aqui novamente, abriu essa aqui. E aqui eu tenho que ter cuidado para deixar um pouco maior que as primeiras, que é para ficar mais natural. Que se eu fizer ela de todos do mesmo tamanho, fica um pouco estranho. Então você vai ter que ter esse cuidado. Isso, ó. Aqui eu já percebo que essa do meio vai ficar um pouco pequena. E eu venho, a diferença vai ficar um pouco grande. Aí eu venho, só dou uma acertadinha, que não pode ficar nem muito grande, nem muito pequena. Aí você vai organizando, espalhando as pétalas e vai olhando aí um pouquinho para ver como que fica. Ó, aqui mais essa, vou puxando aqui, levando pro centro. Ó, pronto. E vai ficando assim, já vai ganhando formato. Eu acho lindo, gente, essas flores, acho muito chique. Ah, mas decoração em unha é brega, gente. Brega onde? Pela misericórdia. Olha isso aqui, tanto que isso aqui é lindo. Aí aqui eu molhei o pincel e vim pra me dar uma mesclada nelas, viu? Pronto, ficou assim. E agora eu vou limpar o meu pincel. Venho com o pincel auxiliar, que é aquele mais fininho. E vou fazer o meu caule. Eu só faço girando, viu, gente? Eu não consigo fazer. Aí você gira a mão da cliente, sem problema, viu? E agora, ó, pronto. Fiz aqui. Vem com outro pincel, que foi o mesmo que eu fiz as pétalas. E vou fazer 2 marcadores, que é onde vão as minhas folhas. Aqui, ó. Venho aqui. Eu sempre gosto de fazer as folhas, gente, uma mais pra cima e outra mais pra baixo. Ó. Assim e assim. Pronto. E venho abrindo elas sem dificuldade alguma, bem de leve. Ó.
Abro aqui, molhei o meu pincel e venho abrindo elas. Eu gosto dela assim. E venho que trago pro centro. Pronto, giro. Vou fazer no outro. Ó, vou fazer no formato da folha, depois eu venho só, levo pro centro. Pronto. Venho com o pincel mais fino, pego lá um pouquinho mais do verde e vou fazer uma marcaçãozinha aqui no meio, que é puxar, ó. Fica bem delicadinha. Pronto. Vou pegar o outro pincel, que mesmo que eu peguei as pétalas, dou a tinta um pouco mais diluída, gente, e venho pingando aqui algumas gotinhas com essa tinta, que ela tá um pouco mais fluida. Aqui, ó, vou fazendo aqui como se fossem gotas. Uma mais maior, uma duas menores, médias e uma menorzinha. Pronto, limpo o pincel e já venho tirando o excesso de água delas, que eles vão ficar só um sombreadozinho, bem delicado, ó. Assim, pronto, gente. E foi isso que ficou. Pronto, ficou assim. E eu espero que vocês gostem, ó. Esse aqui foi o outro que eu fiz. E, ó, ficou assim. E é só finalizar e levar na cabine e deixar aí de amostra para cliente de vocês.